Qual é a sua opinião? Você tem opinião sobre as coisas? Você segue a sua opinião? Você muda de opinião de vez em quando? Meu nome é Vanessa Canever e eu vim aqui hoje para falar sobre isso. Ter, seguir, mudar de opinião e por que que isso faz diferença na nossa vida. A primeira reflexão é sobre se temos opinião sobre as coisas ou se estamos agindo conforme que os outros falam, conforme que a sociedade instituiu, conforme o que os outros esperam de mim, conforme o meu padrão familiar. Eu me lembro que a primeira vez que eu me dei conta disso e a importância disso foi quando eu casei. Por quê? Eu tinha um jeito de ver, né, de ter uma opinião sobre como organizar a casa, como receber os amigos na minha casa. Isso vinha do que eu estava acostumado, do que a minha mãe fazia, a minha família fazia. E o meu marido, da mesma forma, conforme a família dele. Ficamos muito tempo discutindo. Tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, lá, lá, lá. Até a gente parar para se dar conta que a nossa opinião não era a nossa opinião. Era uma opinião refletida com base no que convivemos na nossa família. Quando a gente parou de dizer, ok, então vamos ver qual é a nossa opinião sobre arrumar a casa, sobre receber os amigos, aí a gente criou um jeito nosso de fazer as coisas. Quando eu me separei, aconteceu um outro processo, que era de dizer assim, agora, qual é a minha opinião de fazer as coisas? Ou essa era a nossa opinião? Será que eu realmente tenho essa opinião vivendo sozinha? Nossa, é muito legal quando a gente para pensar nessas coisas. Então, vale a pena refletir sobre o que você, principalmente, está defendendo algumas bandeiras, né? E, não, que tem que ser assim, né? Será que é realmente a sua opinião? Vale a reflexão. Depois comenta aqui embaixo, né, o que que essas reflexões te geraram, ou se você já fez essas reflexões, o que outros exemplos você pode trazer aqui para todo mundo. A segunda reflexão é sobre seguir a nossa opinião. Eu me dei conta também que muitas vezes eu pensava uma coisa, mas fazia outra completamente diferente, de forma incoerente. E a gente é muito legal ficar toda hora refletindo e observando, será que agora eu estou sendo coerente? Será que eu estou agindo de forma diferente? Porque é tão fácil a gente ser incoerente, de a gente dizer assim, não, eu quero ter um ótimo relacionamento, mas aí briga. Porque eu acho um saco reclamação. Aí reclamam. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, tem nos 10 mandamentos, né? Não roubar. No budismo se fala assim, não tomar para si o que é do outro. Nossa, eu sempre imaginei que imagina que eu vou roubar alguma coisa de alguém. Só que, nossa, eu me dei conta, no meu antigo local de trabalho, era comum a gente imprimir coisas pessoais na impressora. Claro, não um exagero. Por exemplo, uma conta. Todo mundo fazia isso. Como todo mundo fazia, ninguém parava para pensar que aquilo, de repente, não era coerente com os nossos valores de não tomar para si o que é do outro. Porque se a gente for pensar, aquela folha de papel, aquela tinta daquela impressora, era minha? E eu que paguei para aquilo estar lá? Aquilo realmente está, a não ser que na empresa onde você trabalha, o seu gestor tenha dito, não, ó, isso aqui está liberado. Não era o meu caso, né? Então, uau, será que não vale a pena eu olhar para isso e repensar a minha forma de agir e de ser mais coerente com aquilo que eu penso? Um outro exemplo que eu gosto bastante é assim, não, eu quero um novo relacionamento. Mas aí não sai de casa. Como é que vai encontrar um novo relacionamento? Como é que vai encontrar uma nova pessoa? Assim, não. Então é muito legal a gente parar para pensar sobre essas coisas. A terceira reflexão é sobre mudar de opinião. Recentemente eu assisti uma aula do Murilo Gun, enquanto que ele contava que ele dizia, não, porque a gente tem que mais fazer as coisas sozinho, porque a gente anda mais rápido, porque é muito chato ter equipe, blá, 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 blá. E que depois de um bom tempo, ele disse, quer saber? Com equipe a gente vai mais longe. Naquela máxima, né? Sozinho vamos mais rápido, mas em conjunto vamos mais longe. E ele resolveu mudar de opinião. E ele falava no vídeo, mas aí vinha uma outra pessoa dizer assim para mim, não, mas você não, você antes falava isso, e agora? O que você está falando? Completamente diferente. Uau! Eu tive muita dificuldade de fazer esse tipo de exercício. Eu ficava assim, não, mas é, eu tenho que seguir a minha opinião.
Eu tenho que ter essa opinião e tenho que, né, ser coerente com essa opinião. Eu não posso pegar e mudar de opinião. Então, o que que vão falar de mim? Então, eu não vou ser uma pessoa confiável. Uau, como foi difícil fazer essa transição. De dizer, ok, estamos em constante aprendizado. Eu não preciso ser sempre a mesma pessoa. Eu gosto também do Cotella que ele fala assim, né? Que não somos igual ao fogão, né? Que nascemos pronto e vamos nos desfazendo. Não, nós estamos constantemente nos construindo. Então, e ele até fala assim num vídeo que ele diz assim, já pensou que coisa mais horrível quando alguém olha para ti e diz assim, nossa, mas você não mudou nada. E ele, Deus me livre. É exatamente isso. Que bom que mudamos de opinião. Então, se você, de repente, como eu, tinha muita dificuldade de mudar de opinião, para e pensa, quais são as vantagens de mudar de opinião? O que, que isso vai me trazer de diferença na minha vida? Como o exemplo do Murilo Gun, que, ok, sozinho eu vou mais rápido, mas em conjunto eu vou mais longe. Então, eu posso mudar de opinião e ter novos resultados. Porque já dizia Einstein, né? A gente não pode querer novos resultados fazendo sempre a mesma coisa, né? Sinônimo de insanidade. Então, se eu quero resultados diferentes, vale a pena eu mudar de opinião. Então, escreve aqui. Eu já mudei de opinião, coloca o que que é, né? Pra gente estar seguindo junto. Eu tenho vários exemplos que eu mudei de opinião. Um que, assim, nossa, eu me lembro muito bem quando alguém dizia assim pra mim, ai, hoje eu passei o final de semana lendo. Gente, eu dizia assim, que coisa mais chata ficar lendo. Ai, vai tomar uma cerveja, vai sair para dançar, vai ficar com os amigos, mas ficar lendo. Eu amo ficar em casa, eu amo ler. Daí eu digo, nossa, quanta gente eu falei mal. Me lembro de outro também, que eu pensava assim, não, mas as pessoas que se separam são aquelas que não se dedicaram o suficiente para o casamento. Tive que morder a língua, porque, ok, eu acabei me separando, e aquilo era o quê? Nossa, então eu realmente não tinha me dedicado o suficiente, tive que mudar de opinião. Não, às vezes é a melhor coisa que a gente pode fazer para ambas as partes. Um outro vídeo eu posso contar mais um pouco dessas histórias aí, de crescimento com relação a isso. Mas agora eu queria trazer um outro aspecto que é um bônus, que é assim, e não ter opinião sobre as coisas. É possível, não é possível, é bom, não é bom, como é isso? Eu me lembro que meu pai me criou dizendo assim, Vanessa, você tem que ter opinião sobre as coisas. Você não pode ser uma Maria vai com as outras. Então, eu era uma pessoa que tinha opinião para tudo. Nossa, sempre cheia de opinião. Ainda tenho isso enraizado. Mas eu descobri que muitas vezes não ter opinião é libertador. Aprendi com o budismo que tudo na nossa vida é um conceito, que a gente tem um conceito, de acordo com esse conceito a gente age. E é possível não ter um conceito. Como que é isso? Pô, dá para explodir a cabeça. Vale experimentar, vale ver como é que funciona isso. É tão bacana você ver, por exemplo, duas pessoas discutindo sobre uma coisa. Quando você está preocupada a ter um conceito, a ter uma opinião, você fica querendo, acompanhando o raciocínio de uma pessoa ou de outra pessoa e tentando concordar, discordar e tal, ou também já tentando achar aquilo que você pensa, se você está concordando ou discordando com relação a cada uma das opiniões. Se você não está preocupado a ter uma opinião, a ter um conceito, você se entrega até mais para o diálogo. Porque você escuta o que a outra pessoa está falando, sem precisar concordar ou não. Só seguindo a linha de raciocínio da pessoa, daí você consegue ver muito mais coisas além da opinião da pessoa, porque você entende a lógica que ela teve, quais são os argumentos. Nossa, você consegue, sabe, ir ampliando, assim, num campo de observação. Super difícil não ter opinião, super difícil não julgar, porque todo momento a gente fica fazendo alguma coisa, né? E, então tá, é essa a lógica. Pronto, já achei um conceito ali para me agarrar. Bom, fiz esse vídeo justamente para trazer várias questões para a gente refletir e qual é a diferença que isso tudo traz na nossa vida. O principal é agirmos com mais consciência e termos os resultados coerentes daquelas escolhas que nós estamos fazendo. Não ficarmos à mercê da opinião dos outros ou do que, sabe, as coisas acontecem assim. Eu sei que eu tenho poder de fazer as coisas acontecer.
de acordo com a forma como eu penso, eu vou falar, eu vou agir, e aí eu vou ter os resultados. Então, vale a pena a gente refletir, observar e pensar sobre isso. Se inscreve no canal, toca no sininho, porque eu nunca sei quando que eu vou fazer outros vídeos, e te espero.